Com os números se faz a conta e a conta determina resultado. Somos resultado de uma nova tendência de fazer rádio na Guiné-Bissau. 87.7, uma frequência de intimidade. Agenda Mais. Uma agenda que reflete a visão de quem está do outro lado. Todos os dias, de segunda a sexta, a redação da Capital FM Rádio Notícias ouve, registra e investiga informações apresentadas pelos ouvintes. Agenda Mais na Capital FM. Muito bom dia e boa tarde, boa noite, ouvintes da CFM na Rádio Notícias, dependendo da hora e local onde você está a acompanhar. Sejam bem-vindos ao programa Agenda Mais de Rádio Capital FM. Da sair de segunda a sexta-feira, de meio-dia e 15 minutos a meio-dia e 45 minutos na Rádio da Voz, aqui em Catena Voz. Também não tem emitido via online através de radiocapital.caster.fm e também na nossa página no Facebook Rádio Capital FM e na nossa página no YouTube através de Rádio Capital Guiné-Bissau. Por isso, desde já, para acompanhar notícias e programações em tempo real. A Agenda Mais é um programa que deve refletir na visão de quem quiser outro lado internamente da revista, investigar informações apresentadas para ouvintes. Hoje, sexta-feira, calendário marca hoje 22 dias de mês de maio de ano 2026. Esse vai dar o programa Agenda Mais de Rádio Capital, que não conta com produção e apresentação de Kemo Dabo e lança na Jaci na garantias técnicas do IMAB. E nesse momento nós temos simultâneo com o Rádio Lácia FM na cidade de Gabon, na leste do país, e também com o Rádio Educativa de Tombali, no sul de Guiné-Bissau. E para a edição de hoje, nós temos uma convidada no programa Agenda Mais de Rádio Capital, nós temos em forma Rafadera, ele é de Associação de Estudantil de Filhos e Amigos de Fama Mandinga, quando eu falando desse segundo reencontro de Filhos e Amigos de Fama Mandinga. Nós temos o decano da Silva Co, ele de ONG Visão de Águias, que é uma organização de carreira social, que nós falando de atividades que pensa organizar para a comemoração de 25 de maio, que é Dia de África, com o lema Panafricanismo e Valorização de Produtos Locais. E não conta que se foi embalo de Associação de Jovens Panafricanistas Revolucionários de Guiné-Bissau, que é a JOPAR, que nós vimos falando de Dia de Libertação de África. E para o simples tempo, não vamos começar o programa Agenda Mais que ali no estudo, não vamos começar com Fama Fadera, ele de Associação de Estudantil de Filhos e Amigos de Fama Mandinga, que nós falando de segundo reencontro que tem, que pensa organizar. Muito boa tarde, em Fama Fadera, você direito com a Capital no programa Agenda Mais. Sim, muito boa tarde para agentes próprios do terreno de Rádio Capital, principalmente na Mandinha para Kemo Dabo e Saulado Lassana Sanha. Nós estamos para apresentar a terceira edição de reencontro de estudantes filhos amigos de Fama Mandinga. Daqui a presidente, a mim próprio em si, junto com o secretário-geral, Mamadou Dahaga. Desde a fundação dessa associação estudantil dos amigos de Fama Mandinga, nós frequentamos manga de desafios de que nós podemos promover o ensino na Catabanca, na comunidade própria em si. Então, desde que nós fundamos essa associação, que seria dia 4 de mês de março do ano 2018. Então, foi uma manga de tempo, nós estamos a lutar para poder promover a educação, uma questão um bocadinho fraco na comunidade própria em si. Então, o objetivo da fundação da associação é para promover o ensino e também a educação de forma justa e transparente. Mas não só para desenvolver a educação, mas também o ensino na comunidade. E durante a realização dessa atividade de reencontro físico, qual que é a atividade que você vai promover nesse dia? Bom, dentro desse reencontro de Associação Estudantil Filhos Amigos de Família, que não marca dia 28, 29 e 30 de mês de maio desse ano próprio corrente. Então não tem nenhuma atividade que não vai realizar lá. Suma, não tem palestras, não vai frequentar a nível de comunidade própria em si, enquanto estudantes próprios em si, de associação própria em si. Não tem nenhum tema que não tem uso de tecnologia na educação própria em si, muito fundamental para utilizar na educação do sistema de Guiné-Bissau.
E agora que organizações, para organizar esse reencontro, qual que é a importância para os amigos de Famaninga? E para não poder promover no ensino na comunidade, suma que não recebi, não tem muita dificuldade no ensino e também na educação. Então, pelo motivo desse que nós estamos organizando encontro para poder promover a educação. E organizar esse tipo de encontro e não é coisa fácil para a Associação de Filhos e Amigos de Famaninga? Bom, enquanto estudante próprio ensino, nós sabemos como tudo isso ligado com a academia e que não é fácil, mas com dinâmica, experiência que nós estamos utilizando, não métodos que nós estamos utilizando, nós estamos acabando de concretizar o objetivo de realizar atividades. E como agora que está a situação de comunidade de Famaninga atualmente? Famaninga está ficando na região de Bafata, setor de Bambaringa e secção de Brandão. E como agora que está a situação de comunidade de Famaninga atualmente? Atualmente, Famandinga e Untabanca, que está promover a agricultura. Entende? Não tem solo muito rica, então não pode bater uma plantação de agricultura. E que agora você vai deixar no programa agenda mais sobre esse reencontro de filhos e amigos de Famaninga? Bom, está falando muito obrigado por essa oportunidade de associação na Rádio Capital FM. Está dizendo vós bom-vindo. Também nós está falando muito obrigado pela atenção e dispensar nessa rádio. Ok, tá bom. Muito obrigado. E era o Famara Fadera de Associação Estudantil de Filhos e Amigos de Famaninga, que não no programa Agenda Mais, de reencontro de filhos e amigos de Famaninga, que vai ser realizado de 27 e 28 até 30 de maio, que pensa organizar a atividade. Aquilo que esse objetivo de vinda para o programa Agenda Mais para explicar, explicando o objetivo de criação dessa associação também, que é uma emissão organizada, ele não convidado no programa Agenda Mais. Capital FM, Rádio de Excelência. 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 E assim, não vai ao encontro de Decano da Silva, com ele de ONG Visão de Águias, que é uma organização de cariz social que nós vamos falando de atividades que pensa organizar para a comemoração de 25 de maio, que é Dia da África, com o lema Panafricanismo e valorização de produtos locais. Ele é convidado de ser ali no Estúdio de Rádio Capital. E muito boa tarde, Decano, você tem direito com a Rádio Capital no programa Agenda Mais. Boa tarde para jornalistas e para tudo aqueles que acompanham o programa nesse momento. E qual que é o objetivo de realização dessa atividade do dia 25 de maio, que é Dia da África? Ok, o objetivo dessa organização, ou dessa atividade dia 25 de maio, é organizar para poder mais conscientizar jovens ou adolescentes sobre a história da África e para conhecer alguns líderes africanos. E qual agora que atividades que você pensa realizar nesse dia? Ok, a atividade que eu penso realizar dia 25 de maio e ele tenta explicar a gente, né? Fala a gente sobre aquilo que é a história da África, porque nossa história é muito importante e não está estudando na escola. Portanto, notícia ele pega alguém poder despertamento esse gente, esses adolescentes, são jovens, para poder pensar naquilo que é nossa história, África. E que agora que vamos atingir com a realização das atividades? Ok, depois da atividade, não espera de como a gente não está nessa cativário, outro dia não vai com matérias na cabeça, mesmo que cana vai tio, espera como que curiosidade deles próprios, na tenta buscar aquele que matéria mais sobre aquele que África.
E por que manda o cuji as lema panafricanismo e valorização de produtos locais? Ok, não cuide panafricanismo e valorização de produtos locais. Então, aquilo que tem a ver com panafricanismo e que acaba de falar bocado, para tentar explicar, para conscientizar jovens, para poder perceber de como a África tem um valor. Por exemplo, o todo um jovem está falando, está começando uma branco, e está vestindo uma branco. Então, aquilo significa de como a só não valoriza aquilo que de botar, né? Ok, e esse que põe notícias. O que tem a ver com valorização de produtos locais e não se vê como não produtos que não têm ele próprio e têm muito importância, como a batifa, a nhambi. Gosto de assim, na mesa, para matar bicha, para pôr pão, pôr produtos que nós próprios não têm, a nhambi e tifa, aliás, que tem grandes vitaminas. O todo alguém toma pão e não come e diz que nhambi e que se cal vitaminas próprias que e está excluir próprio aquilo que não produtos que nós não temos. Mas é bom e importante não comer porque está fácil e tem vitaminas. E celebração das datas, qual que é a importância para africanos? Ok, celebração das datas é muito, muito importante para todos os africanos, para nós próprios, porque tudo africanos é data de celebração de África e é que está juntando. Portanto, a nós próprios não tem que fazer parte na comemoração dessa data, para celebração, para repensar sobre aquilo que é África. E para ver que manda pouco de comemoração dessa data, o que está servindo para a África? Ok, celebração dessa data, né? E está servindo para a África um orgulho muito grande, porque nós sabemos como mangas e situações na África, mangas e conhecimentos, escolas próprias, ligo não há a maioria das universidades não há ali. E não tá, em outras palavras, não está falando África é berço de humanidade. E que eu tenho para deixar no programa agenda mais sobre essa atividade que vamos fazer no dia 25 de maio, que é Dia da África. Ok, minhas últimas considerações para o Dia da África, primeiramente está falando obrigado para a direção de rádio, para o espaço que é dado para poder fazer difusão de não atividades. E não convida tudo aqueles que moram na Breni, moradores de Breni, aqueles que moram ao redor de Breni, para convidar para fazer parte daquele dia de celebração dessa atividade, do Dia de África, 25 de maio. Então, entrada livre, o poder participar, o saber aquilo que produtos não terem, o saber que a África está servindo para todos os africanos. E essa atividade na Breni que vão organizar? E não organizar na Breni, não escola que está a Betel, na salão. Quem que não vai ser o orador do tema? O orador do tema é sido e um jovem que é mostrando de Jepap. E na bimba bem hora tema, espera de como guintes na sala e guintes nessa ânsia de conhecer aquilo que não história África e aquilo que não produtos, que importância é que tem. Ok, tá bem. Muito obrigado. Muito obrigado. E era Decânico da Silva, com ele de ONG Visão, que é uma organização de carreira social que na Papiano de atividades que pensa organizar para a comemoração de 25 de maio, que é Dia da África. O lema Panafricanismo e Valorização de Produtos Locais, ainda aqui estou explicando o que é que mandei com o lema para organizar as atividades que não vai organizar na bairro de Breno, lá que não organizar a atividade no dia 25 de maio, para que ele lança convite para tudo aqueles que estão a comprar para participar nessa atividade. Capital FM, Rádio de Excelência.
E gosto não vai ao encontro de Sirifo Embalo, ele de Associação de Jovens Pan-Africanistas Revolucionários de Guiné-Bissau, que a Jopar, que nós vimos falando de Dia de Libertação de África. Muito boa tarde, Sirifo Embalo, para o Presidente Central da Capital, no programa Agenda Mais. Muito boa tarde, senhor jornalista, muito boa tarde a todos os técnicos desse casa rádio. De uma forma geral, boa tarde também a todos os radiovintes que estão a acompanhar esse programa. Primeiramente, não me estive para falar da Associação de Jovens Pan-Africanistas. Associação de Jovens Pan-Africanistas Revolucionários de Guiné-Bissau, a JOPAR, e fundada desde 4 de maio de 2002. Então, é a organização que realiza mangas de atividades. Não só 25 de maio, mas sim mangas de atividades para despertar a própria consciência de jovens a respeito do panafricanismo. E não me estive falando um pouco de Dia de Libertação de África. Bom, exato. Se uma manga dele está a falar, não é? Está a falar Dia de África e que existe dia, ou seja, todo dia é Dia de África. Então, não está a falar Dia de Libertação Africana. Essa data, em 1958, no dia 15 de fevereiro, Kwame Nkrumah realizou uma conferência, aliás, um congresso, não conferência, porque dura mangas de dias. Então, aqui participam 28 países e mais de 300 delegados. E desde aquela data, e passa a estar comemorado ou seja, desde aquele momento, e passa a estar comemorado essa data, que é do 25 de maio. Só que a manga dele está pensando que foi em 1963, com a fundação de OUA, Organização de Unidade Africana, mas não. Depois, em 2002, OUA é transformado para União, ou seja, União Africana, que realmente nós não está concorda com isso, para ver de quê, porque o que pode ter unidade sem organização. Primeiro, para unir, precisa de uma organização. E só como uma linha de exemplo, está falando de como se o dedos está desorganizado, o que pode atingir o objetivo. Primeiro tempo está organizado, para depois para atingir aquele objetivo. Então, nós não pensamos como essa data que anda passa despercebido e não faz tudo no máximo para correr bem. E a África é um continente muito grande, com diversidades culturais, mas estão enfrentando vários problemas, são pan-africanistas. Como você não acompanha a situação? Exato. Atualmente, a África está a passar grandes dificuldades, para ver de quê? Porque não aceita realmente implementa aquilo que ideologia de aqueles grandes pan-africanistas. Soma na casa de Osage Kwame Nkrumah, Amílcar Cabral, Sékou Touré e demais outros líderes pan-africanos. Se o Mister de fato atingir o objetivo, ou seja, se contra de fato o Mister atingir sucesso, o tempo o tempo estuda a ideologia daqueles mais experientes, ou seja, daqueles intelectuais pan-africanos. Então, esse que tem estado, ou seja, esse que tem faltado à África, esse que tem faltado líderes africanos, porque realmente manga de líderes africanos, como que sempre não está falando, ele como é que tem uma ideologia pan-africanista. É que tem. Eles mais está ligado com o mundo ocidental, não governantes, não líderes políticos africanos. É mais está ligado com a realidade ocidental em relação à própria não realidade. Então, esta faz com que manga de bias África, ou seja, manga de bias África está manter como que está assim na extrema pobreza, não é? A nós não está pobre, não empobrecido, não tornado pobre, mas não está pobre, porque a África tem mangas de recursos para de facto para ser um continente muito desenvolvido. E até ali para 2030, qual África não pode ter, ou não pode esperar? Bom, até 2030, é preciso, antes de não fazer um olhar até 2030, primeiro não temos para pensar na presente. O que é nós de facto não temos para fazer nesse momento? É preciso uma união, como que sempre não define. Porque a maior luta é para unir gente. Essa é a maior luta. E que é uma luta fácil. E aquela que manda em 1953 a 54, Cabral e viaja todo o país, seja, todo o território nacional, para de facto estudar a realidade de cada povo, para poder unir eles, para não poder lutar contra o imperialismo. Então a maior luta é a unificação.
E é isso que a África precisa dela, para unir, para juntar. Porque quanto mais não une, quanto mais não junta, e mais não sido fácil para não atingir aquele objetivo. A África tem grandes riquezas. Se não vai na Congo, só Congo, e por dar toda a África, de comer, só Congo, Rio de Congo, e por dar toda a África energia. Então, a África tem grandes recursos. E creio que por até aos imperialistas estão na casa de França e Estados Unidos, é que me diz a África. Porque a África tem tudo as riquezas. E até hoje estão verificados alguns países da África que têm essa liberdade totalmente. E o que está na passa, ou o que está na acontece com a situação? Exato, e soma como que me falava, interferência de próprios imperialistas. Soma na casa de França, Estados Unidos e outros países imperialistas. Então, quanto mais eles irem intervir, para que tenha estabilidade na África, e melhor ainda para eles. Porque quanto mais tem diversidade nas nossas relações, a nós africanos, creio que ser favorável para eles. Na verdade, terão recursos para levar, para que ela vai beneficiar eles. Então, a nós não pensamos como a África tem para unir, africanos têm para unir, líderes africanos têm para deixar tudo para unir, para poder ir para aquele mesmo objetivo. E o que agora tem que fazer para poder acabar com as situações no continente africano? Bom, não está apontando de dois aspectos que é interessante. Primeiro é a educação. A nós no sistema educativo na África e que está enraizado na nossa realidade em geral. Para ver de que, sob a maioria de países africanos, esse sistema educativo está mais ligado com a realidade ocidental, a relação à própria realidade africana. E que é isso que te justifica, ou seja, no sistema de ensino e tem para estar enraizado na própria coisa da realidade africana. Então isso é importante. E que agora vou ter para deixar no programa agenda mais sobre a liberdade de África, que vou pensar organizar uma atividade, pensa no Arco Alegre 25 de maio, que vou ter para deixar no programa agenda mais. Bom, só para estar convidado, Rádio Capital, porque não me estive para tudo mídia, não é? Para todos os órgãos de comunicação, para estar presente, para manter próprio atividade, porque é realizado ali na Universidade Lusófona. E realizado aí começa 9h30 e acaba 1h. Então é importante para mídias, não é? Sobretudo órgãos de comunicação social, para estar presente, para manter próprio, para assistir, que é que não é apropriado dela. E, portanto, não agradeci bastante a rádio para esse espaço que é concebido, para não voz poder passar. Ok, tá bem. Muito obrigado. E era Serif o embalo de Associação de Jovens Pan-Africanistas Revolucionários de Guiné-Bissau a Jopar, que na própria programa agenda mais de atividades que pensa realizar sobre a libertação de África, ele nos convidado no programa Agenda Mais. Capital FM, Rádio de Excelência. E para os noites a fim da apresentação de mais uma edição do programa Agenda Mais de Rádio Capital, mas antes não sei, não vai recordar de não convidados na edição de hoje, sexta-feira, que a calendário marcou 22 dias de mês de maio de 2025. E para hoje não tem uma forma rafadeira de ação de estudantil de filhos e amigos de Fama Mandinga, que é o Papiano, de ser segundo reencontro que pensa organizar para filhos e amigos de Fama Mandinga. E também no conta com o decano da Silva, ele de ONG Visão de Águias, que é uma organização de carreira social, que falando de atividades que pensa organizar no 25 de maio, Dia de África, com o lema Pan-Africanismo e valorização de produtos locais. E no ficha programa, que se refere ao de Associação de Jovens Pan-Africanistas Revolucionários de Guiné-Bissau, a Jopar, falando de atividade que pensa organizar sobre a libertação de África. Bom, muito obrigado. A mim chama que eu dava na produção e apresentação. Lá na Jaci, na grandes técnicas com imagens. Agenda Mais. Uma agenda que reflete
de quem está do outro lado. Todos os dias, de segunda a sexta, a redação da capital